Bom dia, hoje é 17 de maio, eu sou Ana Carolina Zitschlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Chegamos na sexta-feira em uma semana marcada pelas reviravoltas da Petrobras e também por muita notícia envolvendo política monetária. Se você chegou aqui hoje neste episódio, não esqueça não perca os últimos aí que deram bastante cenários relevantes para os nossos próximos meses, provavelmente aqui no Brasil, semanas e meses. Para hoje, a gente volta a falar da Petrobras, sobre como o presidente Lula quer que a nova CEO da empresa acelere os investimentos em refinarias, segundo falaram em anonimato fontes à Bloomberg News. E a gente também vai falar um pouco sobre como a crise de abastecimento do cacau está se transformando em uma oportunidade para o oeste da Bahia. Podcast mais curto hoje para você ir cestar mais rapidamente, assim como eu mesma que vos falo. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, aqui no Spotify também. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast e também de se inscrever no nosso canal do WhatsApp. Temos muitos canais aí para você se manter sempre informado. Vamos às notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai pressionar a nova presidente da Petrobras para acelerar o ritmo dos investimentos em refinarias e expandir o suprimento de gás natural após ele demitir o CEO Jean Paul Prates, segundo pessoas familiarizadas com os seus planos que foram ouvidas pela Bloomberg News. Você está 100% ciente dentro deste assunto que Jean Paul Prates foi demitido esta semana. Ainda não foi 100% confirmada aí, já que ele precisa passar primeiro por uma reunião do Conselho, assim como a indicação da Magna Chambriard, que será a nova, provavelmente, CEO da Petrobras. A demissão do Prates por parte de Lula encerrou meses de especulação de que ele estava com os dias contados na empresa. A substituição dele pela Chambriard, a nova CEO indicada pelo Lula, também gerou preocupações de que a gigante do petróleo vai acabar financiando a política industrial do governo em detrimento dos acionistas. Lula estava cada vez mais insatisfeito com a liderança de Prates e sua condução do plano estratégico quinquenal de 102 bilhões de dólares da empresa em particular, segundo essas fontes, que pediram anonimato por discutir assuntos internos. Com a estimativa de um crescimento mais lento da economia esse ano, Lula vê os 17 bilhões de dólares destinados a investimentos em refinarias e os 9 bilhões de dólares previstos para gás natural e energia alternativa como oportunidades-chave para dar um impulso ao Brasil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um crítico frequente de Prates, transmitiu a missão a Chambriard em uma reunião na manhã de quarta-feira, segundo essas pessoas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse em uma emissora, abre aspas, o presidente entendeu que era hora de acelerar alguns aspectos, incluindo os investimentos da Petrobras, que acreditamos poderem ser acelerados. Fecha aspas. Silveira e Chambriard também discutiram a política de preços dos combustíveis da Petrobras, outro ponto de atrito entre Lula e Prates, e os planos da empresa de explorar petróleo na margem equatorial, uma região sensível do ponto de vista ambiental, porque está próximo à foz do rio Amazonas, de acordo com as pessoas. A nomeação de uma CEO vista como próxima ao governo de Lula aumentou as preocupações sobre os investidores que já estavam temerosos de uma maior intervenção governamental em empresas estatais. Chambriard foi a chefe da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Costa e Silveira apoiaram a escolha de Lula e estavam presentes quando o presidente demitiu Prates, de acordo com as pessoas familiarizadas, sugerindo que a sua influência sobre a empresa está crescendo. Lula também demitiu o diretor financeiro Sérgio Caetano Leite e há uma expectativa geral de que Chambriard faça mais mudanças na diretoria executiva, embora não esteja claro quanto de independência ela terá para fazer essas nomeações. E para encerrar essa semana aí cheia de notícias petrobrasíficas e também de Copom e Banco Central, a gente vai para uma notícia aqui mais curiosa, interessante, que também está vindo aí da Bloomberg News, que é a perfeita aí para você compartilhar com seus familiares e crushes ao longo deste final de semana. Com a queda na produção de cacau da África Ocidental devido ao mau tempo, envelhecimento das árvores e pragas, os produtores rurais do oeste da Bahia viram uma oportunidade. A região quente e seca, famosa pelas famílias que construíram fortunas exportando algodão e soja, agora cultivam cacau pela primeira vez. Os pés ainda são jovens e falta pelo menos um ano para a maioria produzir frutos, mas o potencial de ganhos é grande.
Isso tem atraído produtores independentes e gigantes do agronegócio. A Cargill fez parceria com a Schmidt Agrícola para plantar 400 hectares de cacau a 1 hora da cidade de Barreiras. Já a chocolateria suíça Barry Callebaut planeja uma parceria de alta tecnologia para desenvolver cerca de 5.000 hectares de plantações de cacau no estado. Famílias que já cultivam frutas ou commodities na região também estão acrescentando fileiras de cacaueiros, na esperança de reconquistar um mercado global em que produtores do sul do estado, nos arredores de Ilhéus e Itabuna, já tiveram um peso enorme. Você que leu Jorge Amado na escola, Gabriela Cravo e Canela, sabe muito bem disso. Se a produção no oeste da Bahia decolar, o Brasil poderá quase duplicar a safra de cacau para cerca de 400 mil toneladas até 2030, segundo a comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Isso colocaria o país perto do 3º lugar no mundo em produção, atualmente ocupado pelo Equador. E alguns dizem que a previsão é mais conservadora. Moisés Schmidt, um dos irmãos por trás da Schmidt Agrícola, aposta que a safra vai poder chegar a 1,8 milhão de toneladas por ano nos próximos 10 anos, se os produtores continuarem a plantar em novas áreas, além das regiões cacaueiras mais tradicionais do país. Segundo ele, em entrevista à Bloomberg News, abre aspas, o Brasil já é o maior fornecedor mundial de uma grande variedade de commodities, desde soja e o suco de laranja, fecha aspas. Lembrando que a gente tem falado aí bastante da soja, por exemplo, por conta do Rio Grande do Sul, cujas plantações foram e estão sendo afetadas, e também do suco de laranja, que por conta de uma seca histórica no ano passado, as laranjeiras tiveram uma floração tardia e isso está prejudicando aí a nossa exportação. Nós que somos responsáveis por 70% do fornecimento de suco de laranja do mundo. Voltando às aspas do Schmidt, onde vamos ficar em relação ao cacau, diz ele. O Brasil já esteve entre os maiores produtores mundiais do principal ingrediente do chocolate, antes de muitos cacaueiros do país adoecerem devido a um surto de vassoura de bruxa no final da década de 80. Costa do Marfim e Gana representam hoje mais de metade da produção mundial. Essa concentração em apenas 2 países torna o abastecimento mundial mais vulnerável a riscos como mau tempo e pragas, que só se intensificam com oscilações climáticas mais extremas. Um recente déficit de produção da África Ocidental fez com que os preços globais mais do que duplicassem este ano, elevando os preços do chocolate para o consumidor e até forçando o fechamento de algumas fábricas por conta da pressão de custos. Chegamos ao final dessa semana. Eu avisei que este podcast seria curtinho porque você merece aí um descanso de notícias, pelo menos neste dia de hoje, né? Na verdade, você não merece, porque é só você ficar seguindo a Bloomberg Link que você vai ter todas as notícias do mundo. Gostaria de informar a todos que torando o pau não é um palavrão, tá bom? Eu vou falar aqui pra vocês dicionário informal, que eu fui olhar ontem, depois de falar essa besteira, porque senão eu teria tirado se fosse. E gíria, que significa que algo está acontecendo de forma intensa, agitada ou tumultuada. Pode ser usada para descrever situações em que há conflito, agitação, tumulto ou atividade intensa. Eu não sou tão maluca quanto parece, até porque sempre há o risco da demissão pairando na nossa cabeça. A Letícia Abreu, ela faz a entonação aí, rapaz, dizendo que este é o podcast de notícias mais divertido. Fico muito feliz pela sua interação, Letícia. O Aaron Magno também diz, rapaz, voz do xaropinho, fofocas quentíssimas no Brasil hoje e a Argentina não fica pra trás. Realmente, Aaron Magno, chegamos aqui ao ponto que eu mais gostaria de chegar com este podcast, que é ver vocês todos chamando notícias de fofoca. Era exatamente o tipo de jornalismo que eu gostaria de trazer para o Brasil em 2024. E também temos aqui, ó, o Samuel Doido, por exemplo, Samuel Doido, é o user dele, diz, fiquei tão chocado com as notícias do dia quanto quando alguém me conta uma fofoca de trabalho. Incrível. Camila, se você estiver vendo isso, beijo, te amo. Ai, que bonito. Uma declaração de amor ainda por cima. Lindo, Camila, fica aí. Ai, esse alô do Samuel Doido. E é isso, pessoal, é isso, é exatamente esse o nível que a gente quer chegar, vocês chamando política monetária de fofoca. É tudo proposital. Sigam se informando, porque assim vocês, quanto mais vocês leem sobre essas coisas, mais vocês entendem a minúcia da fofoca, entendeu? Desejo aí uma boa semana pra todo mundo, aliás, um final de semana, né, até o final de semana, e a gente se vê, se escuta, se fala, se lê na segunda-feira. Grande abraço!